Salve, salve! Bem-vindo ao podcast Tá Trocando Ideia, né? Eu me chamo Anderson Márcio, mais um podcast, né? Hoje com a Thaís Santana, que inclusive, além de cristã, pedagoga, né? Vamos conversar sobre educação e afins, e também ela vai contar sobre a história de fé e milagre que aconteceu na vida dela. Não vou falar não, ela vai falar isso um pouco mais à frente, mas é um prazer, Thay, receber você aqui. Seja bem-vindo ao podcast Tá Muito Trocando obrigada, o Ideia. prazer é todo meu. Prazer. Lembrando que você reside em No Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Sou É professora pedagoga, sou pedagoga, atuo com crianças de 7 a 8 anos, leciono para o segundo ano do ensino fundamental 1 entendi. No caso, crianças de 7 a... a 8 anos. É o que? É prézinho que chama, é? Não, o ensino fundamental 1, é o fundamental 1, porque nós temos o fundamental 1, né? Nós temos a educação infantil, o fundamental 1 e o fundamental 2. Aí eu leciono para o fundamental 1, Isso seria a segundo primeira ano. série, segunda não. É, primeira série, né, que Entendi. antigamente se chamava, é o segundo ano, atualmente. Hoje você atua em escola particular. É, particular, rede privada. Já atuou na rede pública? Já atuei na rede pública. Passou muito tempo? Não, foi na época da faculdade, né, que a gente precisa fazer estágio e tudo, aí eu fiz estágio na rede pública. Mas já atua nessa área há muitos anos? Então, como professora de aula mesmo, de sala mesmo, tem 2 anos, 2, 3 anos, por aí. Mas, na parte de crianças e tudo, né, eu já venho atuando desde os meus 17, 18 anos. A minha tia tem um berçário lá no Eduardo Gomes, que é o berçário Sossego dos Anjos, é da minha tia, então foi lá que eu comecei a me envolver com crianças, a me apaixonar por esse mundo. É de lá do berçário. Até hoje tenho uma paixão diferenciada, pelo berçário, pelas crianças do berçário. Entendi. Mas assim, sua especialização é mais em crianças Isso, novas. é. Você não pensa assim, expandir a ensinar adolescente, tipo igual o professor Ricardo? Sim, é que letras? Não, é porque eu sou É porque eu não pedagoga sei. mesmo, né, eu só vou até o quinto ano. Ah, entendi. É, eu Mas só você hoje ensina até o quinto não? isso, não, hoje eu só ensino o segundo ano, mas ano passado mesmo eu peguei a turma do quinto ano, eu era professora do quinto ano, que são crianças de 10, 11 anos, por aí. Essas turmas na escola, Adorai, é, Adorai, eu que é trabalho da atualmente. Maísa, não é isso? Isso, Maísa. Inclusive, Maísa teve aqui no nosso podcast, né? Sim, Deixa o convite, Maísa, para ter uma nova participação, né? Falou muito bem da escola. Inclusive, né, a Isa, né, ela comentou, né, que sim, a professora da filha dela sou estaria eu. aqui. Sou a professora de Lisa, né. Lisa é uma criança ótima, maravilhosa. A escola Adorai também, uma escola ótima, me abraçou muito. Maísa falou muito quando eu falei que vinha para o podcast, mas: "Ah, vá, vai ser ótimo, você vai gostar, foi muito interessante, foi muito bom ir". Mas assim, vamos lá, você teve experiência com escola pública Sim, e agora você está com escola privada. sim. Você vê alguma diferença, assim, com relação ao ensino e afins? Em relação ao ensino, é verdade, tem uma diferença muito grande, porque, eh, eu tenho crianças, né, acompanho crianças como professora da rede privada e acompanho crianças da minha família, próximas a mim, da rede pública. Então, quando eu trabalhei, eu já notava essa diferença, tanto nas atividades quanto, no desenvolvimento da criança mesmo, né. Porque nós, como pedagogos, acreditamos que não é só a escola em si que monta a educação, o ensino, não. Nós acreditamos que tem toda uma contribuição para o desenvolvimento no aprendizado da criança. Então, um ambiente familiar, uma alimentação, uma a escola, a professora, tudo contribui. Então, claro, obviamente, em relação ao ensino tem uma grande diferença, infelizmente, da rede pública para a rede privada. Mas assim, no seu ponto de vista, a diferença é só em questão de estrutura, mas também de Ensino, ensino principalmente. também, né? Ensino, principalmente. Porque em questão de estrutura, eh, algumas são poucas as diferenças, agora o ensino
da rede pública, infelizmente, ainda está muito, muito, eh, não defasado, mas, né, caminhando bem lentamente. As condições também, né, das escolas, mas o ensino, as como é que eu posso dizer? Os auxílios, a professora, a gestão de sala e tudo, é muito complicado na rede pública. É porque, assim, uma coisa que eu percebo também na rede pública, eu não sei se é assim na privada, né, existe uma quantidade de aluno que não pode exceder na rede privada ou chegar mais por exemplo, uma suposição, vamos supor que é 25 alunos, Isso. se chegar a 30 não Não faz não pode. No não caso, na pode ex privada não. Eu eu não vejo o po que acontece na pública, sabe, É, eles com certeza, a excedem. superlotação, né, das públicas. E isso eu também acredito que é um dos fatores que tem essa diferença grande do ensino, porque uma professora para dar conta, digamos, de 35 alunos de 5 anos de idade, sozinha, é muito complicado, é uma sobrecarga que, sobrecarrega a professora, as outras crianças, né, porque, não tem condições de uma professora dar falando isso com propriedade de quem está em sala de aula há 4 anos 3, 4 anos que não tem condições, né, de dar aula, por isso também essa diferença toda. E na rede privada não acontece isso, né, se nós temos aquele número, então nós só podemos ir até aquele número, até aquela quantidade, digamos que seja 20, então nós só vamos preencher a sala com 20 crianças. Se for mais, nós temos uma professora auxiliar, né, e mesmo quando é um quantitativo, digamos que seja 20 em uma sala, nós temos uma professora auxiliar para sempre estar ajudando, né. E isso é o diferencial também, né. Agora sim, questão de curiosidade, saiu uma matéria Hum, aqui em São Cristóvão, sim. né, que, me parece que a educação de São Cristóvão está à frente de outros municípios. Eu não sei como é que eles fazem essa avaliação, se também faz com escola privada, ou se é escola pública, e também não sei dizer que tipo de prova é essa, mas segundo chegou até a sair no portal da prefeitura, e a educação em São Cristóvão avançou e me parece que superou várias cidades, salvo engano também Aracaju. Você tem alguma informação sobre isso? Não, eu não vi não. Assim, eu ouvi comentários, né, tipo assim: "Ah, a escola tal é muito", creio eu que essa, matéria, né, é um achismo, né, seja só das escolas públicas de São Cristóvão, que posso afirmar também, né, com propriedade, porque tenho crianças, né, de lá, que convivem comigo, que não é tão bem assim, né, como estão informando e tudo. Pra ter ideia mesmo, eu tenho uma criança de 5 anos que já era para pelo menos a sílaba simples, né, está aprendendo. E está no A, E, I, O, U, digamos, para fazer a formatura do ABC, né, que deveria já estar conhecendo a sílaba simples, essas coisas. Então Então, é porque assim, não vou me aprofundar muito nesse assunto não, mas uma das coisas que eu não entendo é isso. Porque segundo saiu até aqui na prefeitura, São Cristóvão avançou em questão da educação. Só que quando você vê crianças, né, tipo assim, meu filho até estava comentando, né, crianças do oitavo, etc, que não sabiam ler. nem mal escrever o próprio nome. Sim, com Então aí certeza. fica meio mas tudo bem, né, A estão gente dizendo duvida muito, mas não tá é? dizendo que tá, mas tudo bem. Agora com relação ao colégio Adorai, Adorai, não é isso? sim. A escola hoje, no seu ponto de vista, ela é inclusiva? Ela tem, tipo assim, espaço para crianças especiais ou vocês Típicas. ainda não atuam assim? Posso falar, assim, particularmente do colégio em que eu trabalho e que nós somos, né, me incluindo como equipe, uma escola que inclui muito. Hoje nós tivemos uma apresentação linda de Páscoa, né, e ver as crianças atípicas participando, né, é algo que vibra muito. Antes nós não tínhamos isso, né, e com o passar dos anos, né, na nossa escola principalmente, as crianças atípicas deram um show, participaram, foi lindo. Então assim, na questão da inclusão, principalmente na escola em que eu trabalho, existe a inclusão, a adaptação de atividades, de como fazer, e uma aula mesmo preparada, profissionais preparados e capacitados para lidar com a inclusão, para incluir.
Eu acredito. Então, por exemplo, hoje se um pai que é pai de uma criança Típica. atípica, é uma opção, né, o Colégio Adorai. Sim, com certeza. Com certeza nós somos. Eh, como professora, né, eu amo a parte de inclusão, atuei inclusive eu sou AT, acompanhante terapêutica. Eu atuei em clínicas, né, como acompanhante terapêutica, atuei também como apoio escolar, É em uma escola outra de re especialização que você tem? isso. Atuei como apoio escolar em uma escola grande de Aracaju, e posso dizer que no caminho da inclusão nós estamos indo, graças a Questão de Deus. curiosidade, essa escola grande é o Amadeus? Sim, sim, o Eu vi lá Amadeus. no a É, postagem. sim, é o Amadeus, eu atuei. Fiquei lá por volta de 2 anos no Amadeus. Amava. Uma experiência boa lá, né? Sim, foi uma experiência boa, mas lá eu atuava apenas como AT, acompanhante terapêutica, né, não atuava como professora de turma. No caso era como fosse um auxiliar, é da professora? Não, a acompanhante terapêutica, ela lida apenas com as crianças atípicas, eu era, acompanhante terapêutica de uma criança, inclusive posso falar dele, né, Davi, é o meu xodó, até hoje tenho contato com a mãe dele, né, então eu trabalhava somente com ele. Eu fazia as atividades adaptadas, a interação dele, a socialização dele com os outros colegas, eu era responsável por isso. Tinha a professora, a auxiliar da professora, né, que é a professora auxiliar, e eu que trabalhava com Davizinho. Entendi. Agora sim, questão de curiosidade, né? As crianças atípicas, elas é tipo assim uma sala especial reservada ou elas são incluídas no meio das outras crianças comuns? São incluídas, inclusive não pode ter uma sala individualizada só para as crianças atípicas, não. As crianças atípicas têm que ser incluídas, junto com todas as outras crianças, elas têm que ser incluídas, fazer as atividades, participar de tudo como as outras crianças. Não pode ter uma sala individualizada, né, para elas ou para elas ficarem lá, não, elas digamos, eu sou professora da turma do segundo ano, eu tenho alunos atípicos, mas eu tenho apenas uma sala, é apenas a sala dos alunos do segundo ano, apenas isso. Pode ter uma sala, sabe, distinta, diferente, não. Apenas a sala dos alunos do segundo ano. Na questão ainda do Colégio Adorai, né? Sim, Por exemplo, hoje as redes estadual, pública, eles têm colocado psicólogo para poder auxiliar, né? A Adorai trabalha com psicólogo, ainda nós não. temos uma psicopedagoga, nós temos uma psicopedagoga, né, que faz esse intermédio, a gente também tem vários treinamentos, vários suportes, várias capacitações. Inclusive, acho que tem menos de 2 meses, nós fizemos uma capacitação. Inclusive, nós temos capacitação com fone ou com fono, capacitação com fono, com psicólogas, com psicopedagoga. Nós temos uma psicopedagoga que acompanha a gente, né? É, sim. Pode falar o nome Da dela? hã? O nome dela pode falar? Acho que é Gil, acho que é alguma coisa assim. Ela está auxiliando a gente sempre. E nós temos também essas capacitações, que sempre a nossa gestora traz pra gente, essas capacitações. A última capacitação que a gente teve, inclusive, foi com a Fono, maravilhosa, de lá do Eduardo, também. A gente sempre tem essas capacitações para lidar também, né, com os atípicos, em como lidar, como incluir, e tá aprendendo cada dia mais, né, porque nós nos formamos, fazemos faculdade, só que nós não podemos ficar presos somente naquilo. Nós temos sempre que estar buscando. Eu mesma sempre estou pegando curso ali, um curso aqui, para sempre estar aprimorando as minhas aulas, para sempre estar trazendo recursos, para sempre estar trazendo novidades, né, o diferencial para os meus alunos. É muito bom. Assim, a especialização é importante, né? É verdade. E assim, eu percebo que a senhora é aquela pessoa que sempre quer buscar assim se profissionalizar mais e Sim, tal. É muito bom. Agora, assim, mudando um pouco de foco, né, saindo da educação, indo para a parte cristã, né, porque me sim. parece que a senhora é evangélica. Sou crente, sou cristã. Qual a igreja? Comunidade Evangélica Unidos por Cristo. Ela fica onde? Atualmente nós estamos de mudança, né, nós estamos indo ali para o Jardim Loreto, um pouco antes do Tijuquinha. Nós estamos ficando por ali, né, congrego na igreja já tem uns 2 anos, a igreja em qual a minha avó é pastora, né, e é isso. Eh, Essa congregação foi fundada por sua avó, Sim, sim, por minha avó.
Mas assim, existe outras também com o mesmo nome? Não, assim, nós tínhamos uma no Augusto Franco, né, aí foi fechada, aí atualmente só estamos com essa congregação mesmo do Eduardo Gomes. Você até tinha comentado em off, né, que o irmão Lila Abençoado também faz Sim, parte sim, dessa sim. congregação. É sim, o nosso vereador, o irmão Lilo Abençoado, congrega lá na mesma congregação a qual eu sirvo, né. Desde pequenininha conheço o Lilo é gente da gente, é minha família, um amor de pessoa, uma inspiração realmente de vida, de fé e de perseverança, né, e de confiança no Senhor. Você comentou em off, né, que você teve um período um pouco assim, em que deu uma desanimada, você quer entrar nesse Sim, caso? sim, minha avó pastora, eu vim de um berço evangélico, né, de um lar cristão. Mas nem sempre, né, estive nesses caminhos. Infelizmente passei, por umas turbulências. Passei a minha infância, né, na igreja, quando chegou a adolescência, a gente chega aquele infelizmente aquele período de rebeldia e tudo, me afastei dos caminhos do Senhor. Passei um longo tempo afastada e tem mais ou menos 1 ano e meio que eu retornei para o Senhor. Assim, a própria escritura fala, né, que Deus recebe a questão do filho pródigo, Deus sempre está de Sim, a braços parábola do filho é, pródigo. braços abertos, né. Assim, todo mundo acho que, assim, na sua juventude, no seu caso foi praticamente nasceu em berço cristão, né, e Sim. assim, na juventude muitos jovens acabam meio que desanimando, né, querendo experimentar um pouco o mundo, né. É porque, assim, na verdade, nós jovens, nós nos enganamos muito com tudo aquilo que o mundo, ele aparenta dar pra gente. Só que é aquilo, com a mesma mão que dá, tira. Então, é sempre nós estamos vivendo em festas, em lugares que são vazios, né. Eh, eu mesma, na época que estava desviada, afastada do caminho do Senhor, eu amava ir para o Precaju, amava ir para o Precaju. Inclusive, né, eu tenho meu avô é dono de um bloco do Precaju, meu avô materno, e aí eu amava estar em cima dos trios, era algo que pra mim eu sempre gostei muito. Então assim, só que era vazia, a minha vida era vazia, a minha vida eu não tinha a paz, eu, sofria muito com ansiedade, o que é que adiantava estar em cima de um trio, estar em uma festa, dançando, bebendo, e quando chegava em casa eu me via sozinha. Sentia aquele vazio por dentro e não entendia o que era. Eu sempre tive uma família boa, assim, estruturada, pessoas por mim, mas eu nunca encontrava paz, nunca encontrava algo que preenchesse esse vazio dentro de mim. Foi quando eu retornei para Cristo e eu entendi que tudo aquilo, tudo aquilo era apenas uma ilusão, era apenas um um pedaço de algo que não preenchia nem, posso dizer, nem metade daquilo que era o vazio. E quando eu voltei para Cristo, eu encontrei, voltei ao primeiro amor. E assim, hoje eu posso dizer, estou em paz, estou liberta, vivo em paz, não tenho mais vazio nenhum. Jesus preencheu todo o vazio do meu coração. E assim, ver os jovens gastando a vida no altar por Cristo, me motiva cada dia mais. Nós temos um grupo de jovens lá na igreja e eu sempre falo isso, que nós estamos fazendo o melhor por nós estamos gastando a nossa vida em Cristo Jesus, nós estamos vivendo, com a certeza de que vai valer a pena, porque quando nós estamos no mundo, nós vivemos em uma vida vaga, em uma vida que nós não temos objetivos, e com Cristo Jesus é muito diferente. Nós temos objetivos, nós sabemos o que nós vamos alcançar, que é a vida eterna. Amém. Hoje na congregação você tem alguma atividade, assim, algum ministério, alguma coisa que você faz? Então, eu fui afastada por conta da minha saúde, né, mas eu lidero os jovens da minha igreja, né, os jovens da minha igreja, ajudo com as crianças, né, dou aquela ajuda à minha amiga Larissa, que é a tia das crianças, eu dou aquela ajuda e faço de tudo um pouco. O que tiver, eu faço, eu ajudo, eu entro, tiro uma foto aqui, uma foto ali, sempre estou. "Ai, vai decorar a igreja", eu gosto muito de ajudar nessa parte de eventos e tudo. E é isso, estou para servir, né. E o bom, assim, é que você já tem esse talento de cuidar de criança, né. Sim, é o que, dizem, minha avó enche a boca pra falar que
Na Questão de igreja tem. curiosidade, antes de ser professora, você atuava com criança antes? Ou primeiro foi professora para depois atuar Não, com não, falo com relação à igreja. Você já atuava com criança na igreja? Tipo assim, o gosto para ser professora. não, eu peguei no berçário, Ah, no berçário da entendi. minha tia. Eh, eu Sua a tia também é professora? Não, minha tia é psicopedagoga, ela é Ah, psicóloga e fez a pós-graduação, né, que é a que tem o berçário. Eu comecei lá no berçário mesmo, foi onde eu peguei gosto, paixão, por cuidar de criança, por ensinar a criança. Aí ali eu realmente me encontrei, porque eu comecei a fazer algumas faculdades, né, comecei a procurar, só que eu não conseguia me encontrar. Eu iniciei ciências biológicas, eu iniciei técnico de enfermagem, só que eu não conseguia me encontrar, não sentia aquele amor, diferente das crianças. As crianças eu posso dizer que eu me encontrei, que eu faço por amor, eu me encontro todos os dias, é cansativo, é exaustivo, tem dias que a gente tá pra correr doida, mas sempre tem aquele sorriso, aquele: "Tia, você tá linda. Tia, você é a melhor professora do mundo". 7 horas da manhã, gente, eu recebo cartinha: "Tia, a senhora é a melhor professora do mundo. Te amo". Não tem nada mais gratificante do que isso, você escutar de um pai que a criança não desenvolvia e agora tá desenvolvendo, que não apresentava e agora tá apresentando, que não lia e agora tá lendo. Então, assim, eu realmente tenho paixão, tenho amor pelo que eu faço. você comentou que ficou um tempo afastada por questão de saúde. Sim. No caso, Então foi que problema de saúde foi? então, vamos entrar nessa parte, né. Eu faço aniversário dia 23 de janeiro, né. Dia 23 de janeiro é meu aniversário e pra quem me conhece sabe que eu amo meu aniversário, eu sou apaixonada pelo meu aniversário, é o melhor dia do ano, é dia 23 de janeiro, porque eu sou apaixonada pelo meu aniversário. E aí, dia 25, dia 23 caiu em uma quarta-feira, se eu não me engano, dia 25 eu fiz a festa do meu aniversário. Dia 25 de janeiro, fiz uma festa, salão de festas, de lá do meu condomínio, porque eu sempre amei isso, sempre foi algo que eu me encontrei, né, meu aniversário, meu Deus do céu, era a melhor data do ano. E eu fiz uma festa de aniversário, estava muito feliz, teve um culto e tudo. No outro dia, no dia 26, um domingo, pela manhã, eu acordei e tinha algumas coisas do meu aniversário espalhadas no chão, o quarto estava escuro, eu escorreguei na Na toalha, na meia, eu não sei dizer o que era, porque o quarto estava escuro. Eu escorreguei e no encontro de 2 porcelanas, na quina da parede, eu bati a minha cabeça e bati a parte de trás da minha cabeça. Passei um tempo desacordada, né, quando eu voltei, vomitei, fiquei com ânsia de vômito, como eu ainda não tinha comido nada, fiquei enjoada, tudo, mas achei que era bobagem, que era besteira, e passei o dia normal, com bastante dor de cabeça, saí pra casa da minha amiga, pra casa da mãe da minha amiga, nós almoçamos, passei o dia tranquilo, normal. E aí, à noite, como todo domingo, sempre fui à igreja. Nós estávamos na igreja e na igreja eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a ver minhas vistas turvas, ver ficar rodando, rodando e sentindo uma falta de ar, algo diferente no meu peito, não sabia dizer o que era. E aí eu chamei uma irmã da igreja e falei que eu pedi para dar uma olhada e que eu iria me retirar. Quando cheguei na porta da igreja, na porta da igreja mesmo, na saída, minha tia estava na porta da igreja, e aí eu já caí desmaiada nos braços da minha tia. Isso, eh o pessoal da minha família e os meus amigos próximos me relatam que eu caí desmaiada no braço da minha tia. Quando eu caí, eu já caí toda torta. Eu já caí com os braços envergados, com a boca torta. Eles me colocaram rapidamente dentro do carro e me levaram para o hospital, né, a UPA do Eduardo Gomes. Nós demos entrada lá com emergência. A minha pressão estava muito, muito, muito alta. E aí, lá fizeram os primeiros socorros, só que ninguém de fato sabia o que tinha acontecido, porque eu estava torta, literalmente toda torta mesmo, e é tanto que eu não senti as pernas, eu cheguei a urinar na roupa no dia, porque eu não senti as pernas, não sentia nada. Estava torta, não sabia que estava torta, eu sentia algo diferente, mas estava tudo dormente, eu não sentia o meu lado direito. E aí, naquela apreensão toda, aí a médica veio e falou que não poderia ficar lá, porque não tinha como.
não tinha, assim, como dar os primeiros socorros ali, dizer de fato o que estava acontecendo, porque ninguém sabia da minha queda nem nada do tipo. Nós fomos encaminhados para o Hospital João Alves. Até então você não tinha comentado de queda, não. Não, não tinha comentado de queda com ninguém, porque pra mim, pela manhã, tinha sido uma besteira. Eu caí, bati a cabeça, desmaiei, tá tranquilo, entendeu? Pra mim, tinha sido isso. E aí, foi quando eu estava lá no hospital, eu falei pra minha amiga, eu falei assim: "Olha, Larissa, eu caí, né, estava sozinha em casa, gente, minha avó tinha viajado, minha avó estava no Pará com minha tia, que assim, atualmente eu moro com a minha avó. Eu estava sozinha em casa, então não tinha, assim, quem dissesse que eu tinha caído. Aí minha amiga fomos eu e minha amiga para o USE. Quando chegou lá, fui atendida, fizeram uma tomografia, passei a noite toda lá. E na segunda-feira de manhã veio o diagnóstico do neuro, que devido à queda, né, eu tinha tido um hematoma, se eu não me engano, foi epidural. Eu não sei dizer bem o hematoma, mas eu estava com um hematoma na cabeça, uma bolsinha de sangue. Foi tipo um coágulo de sangue. Foi um coágulo de sangue, exatamente, um coágulo de sangue e que tinha paralisado o meu lado direito. Eu tinha sofrido um AVC. Não foi um AVC isquêmico, foi um AVC, um TCS, se eu não me engano, que é assim que chamam. AVC devido à queda da própria altura. E aí foi quando começou todo o a a minha história, né, o meu renascimento. Foi quando começou. Eu chego a me emocionar, porque só quem passa realmente sabe como é. Eu com 24 anos, na flor da idade, ativa na igreja, professora, né, tinha acabado de começar o ano ali, cheia de sonhos, de esperança, de tudo aquilo que, estava pronto para receber 2025 para fazer acontecer, e acontece isso. Eh, fui Passei uns dias, fiquei no João Alves e fui encaminhada e fui para casa, né, com um diagnóstico de que 60 dias, 2 meses em casa, fisioterapia, 60 sessões de fisioterapia. Eu precisava fazer fisioterapia todos os dias. Todos os dias eu precisava fazer fisioterapia. E fui pra casa. Eu fui pra casa, usando fraldas descartáveis, porque eu não conseguia, eu não sentia. Fui pra casa me arrastando toda torta, sem o movimento da mão direita, sem nenhum movimento do lado direito, minha boca totalmente torta. Sem nenhum movimento. Eu fui mesmo pra casa, só funcionava do lado esquerdo. Fui pra casa e ali começou uma guerra muito interna dentro de mim. Eu cristã, há pouco tempo tinha retornado a Deus, e eu comecei a questionar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que disso tudo? E eu só perguntava a Deus o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E passou uma semana e eu em uma cama, toda torta, usando fraldas, e aquilo me incomodava, me corroía por dentro. Aquilo, eu não me conformava com aquela situação. E aí, foi quando eu mudei. Eu parei de perguntar a Deus o porquê e comecei a perguntar a Deus o que era que ele queria me ensinar diante daquela situação que eu estava passando. E acredite, a partir do momento que eu mudei, que eu comecei a perguntar a Deus o que era que ele queria o que era que ele queria me ensinar. Obrigada. O que era que ele queria me ensinar com aquilo que eu estava passando, eu comecei a melhorar. Eu fazia fisioterapia todos os dias, né, lembrando, não tinha plano de saúde por descuido meu, sempre tive até os meus 21 anos, e por descuido meu não tinha plano de saúde. E aí, imagine, cada sessão de fisioterapia, R$ 80 todos os dias eu tinha que fazer a fisioterapia. Fraldas, que foi um absurdo de. E chega cardiologista, neuro. Então, assim, foi um gasto extremo, mas Deus, ele se fez presente em todos os momentos. E aí eu passei a perguntar o que era que Deus queria que eu aprendesse naquela fase que eu estava passando.
E acredite, em 15 dias eu parei de usar as fraldas. 15 dias do AVC eu parei de usar as fraldas, arrastava as pernas, mas eu conseguia já levantar, meu No rosto já não estava mais no torto. caso, você usava a fralda porque você não podia levantar, é? Não, porque eu não sentia, Ah, eu entendi. não Como se sentia. você perdesse a Perdi a a sensibilidade sensibilidade, de né. sentir isso. Mas você chegava a andar? Andava me arrastando, andava. Tipo assim, eu sempre tinha que ter uma pessoa do lado, porque eu não conseguia. Eu não tinha sustância, não tinha peso, não sentia. Não conseguia levantar a perna, eu só arrastava, né. Tem até o vídeo, eu não conseguia, não consegui. E aí com 15 dias, eu comecei o impossível, o improvável, né, acontecer. Eu saí das fraldas, né, como diz minha avó: "Sai das fraldas da menina", não. Eh Graças a Deus consegui ir ao banheiro normal, nós tiramos as fraldas, e aí começou a luta de: "Eu não aceito, eu não permito", e eu comecei a profetizar sobre a minha vida. Porque nós temos a mania de sempre profetizar e abençoar os outros, e esquecemos de profetizar e abençoar a nossa própria vida. E aí eu comecei a profetizar sobre a minha vida. E eu comecei a profetizar: "Não, eu vou conseguir, eu vou andar corretamente, eu vou andar direito, eu vou sair sem nenhuma sequela, sem nenhuma sequela". Eu escutei de uma médica de que muito pouco provável eu iria conseguir voltar a pegar nenhum quadro e escrever com o piloto. E eu sou professora, e é algo que eu preciso. E, pra honra e glória de Deus, com um mês do acontecido, eu voltei pra sala de aula. Foi luta, fazia fisioterapia todos os dias, todos os dias, todos os dias. A perna arrastando, não conseguia, não tinha coordenação motora, não conseguia segurar a caneta, não conseguia. Eu ficava na posição do AVC, o meu braço só ficava aqui, não conseguia. E aí foi Deus, porque o improvável e o impossível aconteceu. Eu comecei a andar, com a ajuda depois de Deus, a ajuda das fisioterapias. Queria mandar um beijo para minha fisioterapeuta Maiane, que foi maravilhosa, me ajudou muito. E com a ajuda das fisioterapias eu voltei a andar corretamente. Com a ajuda das fisioterapias eu voltei a escrever. Eu consegui. E hoje eu tenho uns 95% dos meus movimentos todos já voltaram. 95% eu já tenho. Não fiquei com nenhuma sequela. Dou aula, escrevo no quadro, encho os quadros que meus alunos reclamam. Tia, tem muito dever no quadro. Mas mas eu dou graças a Deus que eu consigo escrever no quadro. E eu gostaria de dizer que Deus é um Deus de obras completas. Deus me permitiu passar por isso. Foi uma permissão do Senhor. Mas para que eu aprendesse a depender dele, para que eu possa, que eu pudesse aprender a confiar, porque de fato eu conhecia Deus de ouvir falar dos milagres, maravilhas de Deus através da Bíblia, através da vida dos outros, mas eu nunca tinha experimentado viver o sobrenatural de Deus. Eu nunca tinha experimentado viver a promessa de Deus. Eu nunca tinha experimentado ver a promessa de Deus na minha vida. E eu vi, Deus me prometeu no leito, quando eu fui da segunda vez para o USE, né, eu não contei isso, mas vou contar. Minha pressão estava altíssima, minha mãe se desesperou, eu tive uma crise de desmaio que eu passei 10 minutos desacordada. Minha mãe ligou tudo, foi um carro, uma ambulância me pegar, me levou para o USE. E lá foi quando essa médica falou isso, né, que eu não iria pegar no lápis mais, no piloto. E aí foi quando Deus me prometeu. Naquela maca de hospital, no meio da madrugada, eu senti Deus falando comigo. E que era a última vez que eu iria voltar ali. Que a partir daquele dia eu não iria mais voltar ali. E que Deus iria. Foi exatamente assim que Deus bradou no meu coração. Que Deus era um Deus de obras completas. E que eu iria viver a totalidade da promessa. Que eu não tivesse dúvidas. E Deus colocou um louvor no meu coração, né? Que foi o Deus de obras completas. E hoje eu vivo o sobrenatural.
o impossível se tornou possível, o milagre na minha vida. E então eu passei a conhecer Jesus intimamente. Eu comecei a ver, a não só escutar, mas sim a provar das misericórdias do Senhor. É porque assim, tem coisas que acontecem em nossa vida que a gente não sabe explicar, né? E aí eu tô com uma curiosidade aqui. Vamos lá. Você nasceu em berço cristão, Sim, você se desviou. Durante o período que você estava se desviado, aparentemente você estava, entre aspas, bem. Você sim. retornou para Deus e aí, após quantos anos aconteceu isso? 1 ano. Pronto, É, após 1 um ano ano, isso. aconteceu. E aí provavelmente você até comentou, vem aquele questionamento: "Por que Por quê? comigo?", né? Porque eu estava lá e eu retornei e agora que eu retornei aconteceu. Nesses momentos que você questionava a Deus, você sentiu sua fé abalada? Tipo assim, eh, reclamar com Deus, algumas pessoas Murmurar. porque assim, algumas pessoas, chega até um pouco mais extremo, né, tipo amaldiçoar Deus. Você chegou a esse extremo ou você só reclamava, assim? Não, a esse extremo eu não cheguei não. Mas eu reclamava, eu murmurava muito, como eu disse, eu passei 1 semana em uma cama reclamando, eu só reclamava. Minha mãe não mora aqui, né, minha mãe não mora aqui, e eu moro com minhas avós, com minha avó e minha outra avó que me criou. São 2 idosas, né, e aí minha mãe precisou vir, e aí o Morar fato junto, também as 2? minhas 2 avós não, uma mora no Augusto Ah, Franco e a entendi. outra no Eduardo, que é a que eu moro no É uma Eduardo. pai e outra mãe. Isso, mas a que me criou foi minha avó materna. E quando eu sofri o AVC, eu fui pra casa dela, lá no Augusto Franco. E aí, ver a minha mãe, mãe de 2 crianças, né, mãe atípica, se deslocar, sair da Bahia pra poder cuidar de mim, e estar em cima de uma cama, me sentindo inútil, me sentindo como se eu estivesse vegetando ali naquela cama. Eu só murmurava. Eu só murmurava. E graças a Deus que só durou 1 semana, porque Deus só começou a fazer a obra em mim quando eu parei de murmurar, porque eu ficava questionando, como se fosse desafiando Deus. Por que disso comigo? O porquê disso agora? Comigo, agora que eu tô bem na igreja, agora que eu tô crendo no Senhor, agora que eu estou vivendo, agora que eu tenho um emprego bom, agora que eu tenho uma vida estabilizada, agora que eu estou bem, o Senhor permitiu que eu passasse isso. Eu cheguei a me questionar: que amor era esse? Que amor era esse? Vamos lá, pronto, baseado em tudo que aconteceu, né, você conhece a escritura, né, falar, salvo engano, Paulo fala em Romanos, né, que todas as coisas cooperam Coopera para para o o bem bem daqueles que daqueles que amam a amam a Deus. Deus. Nem sempre essas coisas vão ser boas, né, às vezes vão ser ruins. Exatamente. Você chegou a uma conclusão que, tipo assim: "Deus, entendi porque isso aconteceu, agora as coisas estão mais claras". Você chegou a alguma conclusão, alguma Sim. coisa assim? Sim, quando eu comecei a entender, como eu falei, comecei a questionar o que era que Deus queria que eu aprendesse em meio àquilo que eu estava passando. E quando eu entendi, na verdade, quando eu aprendi o que era que Deus queria me mostrar naquele momento, aí tudo começou a melhorar. Realmente foi algo que Deus permitiu para que eu pudesse aprender. Foi um aprendizado na minha vida. O meu testemunho, o meu milagre, foi um aprendizado na minha vida. Foi para eu aprender. Creio assim. No caso, a senhora acho que assim, a senhora comentou que é mãe, né. Sim, A sua filha chegou a lhe ver nessa situação que você estava? sim. Ela ela tem entendimento? Tem. Assim, eu não sei quantos anos ela Ela tem. tem 5. Ela chegava Ela a foi me visitar, entender. foi lá. Ela chegou a ver. Perguntou, né, por quê, tudo, mas foi explicado, Mas hoje entendeu. você sente que você está recuperada Sim, 100%. sim. 95%, né, porque, querendo ou não, né, faço ainda fisioterapia, tenho um acompanhamento e tudo. E assim, tem o quê?
janeiro, fevereiro, março. Vai fazer ainda 3 meses do acontecido, então a gente não pode dizer assim que tá 100%, né. Fiquei com não sequelas físicas, né, mas adquiri hipertensão, né, tomo Você não remédio. tinha isso Não antes, tinha, não? não tinha essa pressão elevada, eu tomo remédio. Fiquei com um problema no coração também, que nós estamos investigando, nós estamos tratando, mas O médico também dos males o acredita que menor. é também consequência Do do. AVC. Sim, nós estamos investigando, mas Entendi. a principal suspeita é isso. Eu tô fazendo tratamento com a cardiologista certinho, mas o primeiro é isso mesmo. Que assim, a questão que assim, o seu caso, né, também me lembrou um pouco o meu caso. O meu caso não foi um AVC, mas eu caí de um pé de árvore, eu tinha Meu 16 anos, Deus. aí eu tive traumatismo craniano, aí ficou com um coágulo de sangue na Sim, cabeça e eu fiquei tendo um acompanhamento. Só que uma das sequelas eu fiquei com um desvio no olho esquerdo, né? Algo, depender da posição, eu não não vai. vejo, ele fica meio desviado. Eu nunca tive curiosidade em saber se isso seria, tipo Devido à assim, queda ou não, né? Devido ao é, traumatismo. porque assim, um AVC, vamos dizer assim, né? Porque assim, até então, tinha até um médico que na época me disse que se eu fizesse exercícios, rodando o olho, etc, Uhum. poderia voltar. Voltar. Ou então, através de cirurgia. Só que ele recomendou que não fosse, né, para ser Sim, algo mais invasivo, deixasse quieto. E aí eu acabei me acostumando. Mas eu fiquei curioso, né? E não sei se eu consigo descobrir se tem alguma coisa relacionada a um AVC pela pancada ou se foi realmente um desvio pelo acidente. Mas assim, o seu caso, né, assim, para mim é um caso de fé, né, e superação sim, e mostra que Deus tem cuidado de você, né? Por sim. mais que tudo aparentava que era o fim, né? A própria medicina, entre Sim, aspas, médica achava que você não ia voltar, e olha aí, você voltou. E assim, eu acredito que você voltou com mais fé do que eu tinha com antes. certeza. Com mais fé, mais temente a Deus, com mais amor, né? E principalmente dando valor. Porque nós somos acostumados a viver naquela correria e nós não damos valor ao que definitivamente nós precisamos dar valor. Nós não priorizamos aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que é a nossa rotina. Nós não priorizamos. Às vezes nós murmuramos tanto, nós nos desfazemos tanto daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus nos deu a oportunidade de ter e de ser. Então, quando eu voltei sim mais temente e voltei, com minha fé muito mais renovada, né. E é isso, eu creio também que Deus me permitiu para que eu pudesse, né, dar o meu testemunho para outras pessoas, né, o meu testemunho para que, elevasse a fé das outras pessoas também. Eu acredito nisso. Você ainda faz acompanhamento com o neurológico também. Sim, faço acompanhamento com o neuro, faço acompanhamento com a cardiologista e faço acompanhamento com a fisioterapeuta. Mas vocês têm informação se esse coágulo já dissolveu? Então, eu vou fazer uma nova tomografia que o neuro passou. Eu fui até agora, dia 9 de abril, eu fui para o neuro, doutor Eric, e ele passou uma nova tomografia e nós vamos ver como é que está o bonitinho, né, por aqui. Mas creio eu que esteja já, né, já tenha se desfeito o coágulo. É. Mas nós vamos ver agora que eu vou Até fazer a pela tomografia. evolução, né, melhora que você Sim. teve, tudo indica que realmente. Quando eu fui para doutor Eric, que é o meu neurologista mesmo, ele me informou, ele me explicou exatamente assim, o que foi que eu tive na minha cabeça. Sabe quando a gente tem um hematoma no braço, a gente bate e fica roxo? Ali dói muito, mas ao passar do tempo ele vai melhorando, o roxo vai sarando e aquilo vai parando de doer. Exatamente aconteceu na minha cabeça. Eu tive uma pancada, gerou aquele hematoma, mas à medida que o hematoma foi sendo desfeito, eu fui melhorando. Foi exatamente isso. Exatamente assim que ele me explicou. É interessante. A gente teve até aqui teve um caso, foi da Laís, né? Inclusive a Laís, ela é de Brasília, tivemos podcast com ela e ela teve um AVC também, crente, e Sim, etc. Ela também fiel a Deus, tal. E o AVC dela foi um pouco mais complicado porque ela precisou fazer cirurgia, foi o isquêmico. para poder tirar sangue, etc. Aí ela chegou até a ficar, ela
tirou a parte do crânio, Afundou, ela né? Então, botou, no caso, na barriga, né, para sim, preservar o crânio, e ela vai fazer uma nova cirurgia para poder botar o crânio de volta. Ela ainda está em fase de recuperação. Inclusive, eu tenho acompanhado, Laís, seus vídeos, né, nos seus stories, né, junto com seu namorado, né, que assim, é, assim, trouxe muita inspiração, né, até o caso dele, saiu até no Domingo Espetacular, né, o amor que ele tem pela Laís, né, e assim, graças a Deus ela tem se recuperado e futuramente ela vai fazer essa cirurgia para poder botar a parte do crânio, né. E assim, eu fico feliz que o seu caso não chegou a esse extremo, sim, né, e assim, Deus foi misericordioso que em pouco tempo você conseguiu se recuperar. sim, verdade. É, foi, eu posso falar disso, né? Creio eu que foi somente a história de Jó, né? A gente pode levar um pouco. Tinha tudo, de repente ficou sem nada e Deus ressarciu com tudo, em tudo em dobro, né? Aprendizado, porque Jó só conhecia a Deus de ouvir falar, né? Seus pais, ele era temente a Deus, mas só conhecia a Deus de ouvir falar. E ele passou a conhecer a Deus depois de tudo que Deus fez e permitiu. Queria deixar também uma mensagem, né, para essa menina. Ah, você falou, Laís. e Laís, né, que teve o AVC, que com fé em Deus tudo vai dar certo, né? Deus vai fazer conforme o querer dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Assim, às vezes é meio incompreensível, né, certas coisas, mas a gente sabe que Deus está no controle, ele tem um Né. propósito Até maior. porque se a gente for tentar entender, é muito complicado, né? Às vezes nós não conseguimos entender, então nós precisamos aprender apenas a entregar e confiar e deixar que ele faz, que ele faça. Tem até aquela própria canção, né, Ninguém Explica a Deus, né, Isso é inexplicável. inexplicável. E as coisas dele, as coisas que o Senhor faz também é inexplicável. Com relação ao futuro, né, você Hum. tem planos, né, eu não sei, em se profissionalizar mais, em atuar mais na obra do Senhor, não sei. Você tem planos futuros? Sim, sim, né, na verdade, eu acho que todo mundo que vive, né, que todo mundo que tem uma esperança, fazemos planos, né. Eu penso sim, né, em voltar, né, a to com todo gosto à obra do Senhor, a me empenhar mais no meu trabalho, né, a conquistar algumas coisas, né, trabalhar mais um pouquinho para conquistar algumas coisas e fazer os planos. Penso também em fazer uma faculdade no futuro, outra faculdade, assim, para o lado de TO, né, terapeuta organizacional. Eu penso fazer muito TO, ocupacional, na verdade, terapeuta ocupacional. Eu penso muito em fazer TO, ou se não, quem sabe uma psicologia, mas eu penso mais para a área de TO mesmo. Eu queria ter São os esse ânimo de planos. estudar, não tenho, né. Mas tem que ter. Eu penso muito em estudar, eu penso. É bom, né? É, É mesmo verdade. para assim, buscar uma melhora, um futuro Com melhor. certeza. Ah, o tempo passa rápido, viu? Praticamente quase 1 hora que a gente tá Olha, trocando ideia, né? Assim, muito bom, é um prazer conhecer a senhora, né? Assim, tem alguma coisa que você ainda queria abordar, sobre sua vida profissional ou afins? não. Inclusive, eu vou pedir, né, que você me mande os vídeos, né, sobre a sua Sim, com recuperação, que eu vou certeza. publicar, o Pronto. pessoal quer ver também, Eu né? vou eu vou botar, tem foto minha na ambulância, tem tudo. Tem o vídeo os vídeos da minha recuperação, né. Os processos com os fisioterapeutas, tem o processo do início, eu só mexendo o dedinho do pé e depois eu já levantando a perna e tudo. E nos vídeos vai parecer que foi rápido, mas gente, foi um processinho de formiguinha, era um dia de cada vez, um dia avançando de cada vez. Foi um trabalho bem complicado, mas dessa guerra eu saí vitoriosa, glória a Deus. Amém. E assim, eu agradeço, né, a Muito sua obrigada. disponibilidade em Eu estar que aqui e contar a sua agradeço. história, né? Espero ter a senhora aqui outras vezes, trocar Sim, com outras ideias. certeza. E assim, eu queria pedir que você desse suas considerações finais. Ai, Jesus. Que coisa. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui,
de falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre tia Thay, professora, de falar um pouco da irmã Thay, a cristã, e de falar um pouco do meu testemunho, né. Mexeu muito realmente com o meu íntimo, porque eu digo que essa história, mexe com o íntimo da gente, né. E eu agradeço a oportunidade de estar dando o meu testemunho, falando do milagre que o Senhor fez através da minha vida aqui. Eu sou grata, muito agradecida. Amém, assim, eu acredito que sua história inspira, né, vai Sim, inspirar muita gente, inclusive jovens que estão no mundão, sim. em acordar e voltar para Cristo enquanto há tempo, né. Enquanto há tempo, porque o noivo vem aí, Jesus Cristo está voltando, né, se converter, aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não tem vida melhor do que viver para Cristo, do que viver, o grande amor, viver sendo amada todos os dias por o no pelo nosso noivo. Não tem coisa melhor. Que assim, um dos pensamentos que eu tinha quando eu era mais jovem, era que nada, vou aproveitar a vida, quando eu ficar mais velho eu procuro Inclusive eu pensei Deus, né. muito isso, eu preciso aproveitar a vida, deixe que isso eu faço depois. E não é bem assim, talvez o depois não exista. Que aí foi meu caso, com 16 anos eu quase morri, tive traumatismo craniano, fiquei em Meu Deus, que estado em testemunho. coma, foi muita coisa. E assim, Deus me deu uma nova oportunidade, foi quando eu comecei a buscar Jesus, me tornei Sim, cristão e estou até hoje. E pretendo estar até a volta dele ou até a minha amém. partida. Com fé em Mas Deus, assim, fé em Deus. infelizmente alguns amigos meus não é que não tiveram a oportunidade, mas partiram, infelizmente, sem Enco Cristo. Então, esse pensamento de que não sou jovem, vou aproveitar a vida e depois eu me converto, Talvez o depois, né, a oportunidade é não uma tenha. estratégia do diabo para enganar a É, juventude, né? com certeza. Porque na verdade, eh, o o inimigo, né, ele tá exatamente isso, ele lança tudo aquilo que é bom aos nossos olhos. Tudo aquilo que você olha e deseja. Então, se ele sabe, ele sempre vai, principalmente para jovens, para nós jovens, que eu me caracterizo como jovem, É né, tenho jovem. 24 anos, ele mostra tudo aquilo que nós desejamos, que nós queremos, que os nossos para os nossos olhos são bons, né, mas é enganoso. Até ali a própria tentação de Jesus, né? Quando ele oferece pão, Então, sendo que era aquilo que ele que fisicamente queria, estava com fome. exatamente, Mas ele não podia porque tinha lá suas sim. promessas que ele tinha que seguir, né? No Também caso, Joana. assim, eu entendo que Jesus não podia usar o seu poder para benefício próprio. Ele usou o seu poder para multiplicar pão para Sim, os outros, para mas curar, como ele era o expulsar Cristo, demônios. esvaziou a si mesmo, Isso, não podia usar em benefício próprio. E ali o diabo ofereceu aquilo que ele carecia. E hoje eu entendo que ele oferece aquilo que a juventude quer, né? Curtição, balada, com drogas, certeza. farra. Infelizmente, muitos acabam se levando por isso. E infelizmente sai arrastando muitos jovens, né, nessa vida e infelizmente tem a vida ceifada, levada sem antes poder conhecer, né, e ter realmente o encontro com Cristo, né, infelizmente. Mas é. E é isso, Thay. Muito Muito obrigado, né? Foi um prazer obrigada, receber a senhora aqui. Como eu prazer foi falei, todo espero meu. ter outras vezes, a gente trocar outras Vamos sim. ideias. E muito obrigado e que Deus abençoe, viu? Amém, E desejo 100% sua recuperação, apesar que tá amém, quase obrigada. 100%, Quase né? 100% já, boa, boa. Apesar que assim, aparentemente tá tudo bem, Aparentemente tá tudo ótimo. mas Deus proverá e vai lhe auxiliar no que falta ainda. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Então, pessoal de casa, né, possam deixar like, seguir a Thay, vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo. Os cortes, como sempre, saem no Instagram, no Kawaii e no TikTok. Ela vai me passar os vídeos sobre a recuperação e tal, e eu vou estar postando também no nosso Instagram. E é isso aí, muito obrigado e até o nosso próximo bate-papo, que será semana que vem. Não vou divulgar ainda o convidado, né? Tô acertando alguns detalhes, mas semana que vem eu vou estar divulgando em nosso Instagram o dia e quem será o convidado. Muito obrigado por ter estado conosco. Feliz Páscoa, né? Estamos no período da Páscoa. Sim, sim. E é isso aí, até a próxima. E não esqueça de Jesus, né? Buscai Deus enquanto se Isso. pode achar. E lembrar também do verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que Cristo morreu
para que pudesse termos vida e vida em abundância. Apesar de ter chocolate, mas a Páscoa Sim, é. com certeza. A Páscoa é a ressurreição do Senhor, que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Amém. Então, que Deus abençoe. Amém.